Carlos. Bom dia, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, aqueles que nos assistem pela internet. A graça e a paz de Jesus na sua vida, amém? Esta série que iniciou semana passada, chamada Simples Assim, ela foi iniciada pelo Murilo Leal. O Murilo deve estar aí hoje, provavelmente, que fez uma mensagem muito boa, por sinal. Eu não gostei, né? Eu posso confessar aqui que eu não gostei, Murilo, porque você falou de muita coisa que eu gostaria de ter falado hoje. Você antecipou, né? Mas depois de orar, perdoar o irmão diante de Deus, Deus me deu também uma mensagem, né? E essa mensagem eu acho que eu posso usar uma pergunta para explicá-la. Ao ver essa pergunta, você já vai mais ou menos entender o caminho que eu estou tomando. E essa pergunta é: você tem tempo para a simplicidade? Você tem tempo para a simplicidade? Parece uma pergunta boba, né? Mas tem tudo a ver com a simplicidade de Cristo, a simplicidade do Evangelho, que é a proposta dessa série, porque ela toca num dos problemas mais comuns, mais sérios e mais ignorados do nosso tempo, que é o fato de que nós nos tornamos escravos do tempo. Nos tornamos escravos do tempo. E ao nos tornarmos escravos do tempo, o que aconteceu com a nossa vida? A nossa vida perdeu a simplicidade, se tornou complexa, se tornou complicada, e a simplicidade parece que até se tornou sinônimo de preguiça, de acomodação, de descaso, porque a nossa vida é complicada, irmãos. A nossa vida é sofisticada, vamos usar uma palavrinha aqui mais palatável, né? E a prova de que nós nos tornamos escravos do tempo, ou de que Ele se tornou Senhor da nossa vida, são algumas falas que a gente escuta no dia a dia, né? Por exemplo, eu não tive tempo para isso ou para aquilo. A vida está uma correria. A minha agenda está lotada. Eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu estou matando um leão por dia, deixando um outro aleijado para o dia seguinte. Coisas que a gente fala o tempo todo e que na verdade expressam que nós estamos comprimidos nesse negócio chamado tempo. Agora, o irônico disso tudo é o seguinte: nós nunca na história da humanidade tivemos tantos recursos para ganhar tempo. Pensa comigo. Nós temos máquinas que fazem as coisas por nós. Tem máquina para tudo, né? Nós temos transportes rápidos. Nenhum de vocês montou no lombo de um cavalo hoje para vir ao culto, né? 40, 50, 1 hora para chegar à igreja. Nós chegamos rapidamente, em 30 minutos, no máximo, você vai de qualquer ponto de Londrina ao outro. Nós temos comunicação instantânea. Falamos com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Hoje é aniversário da Laura Edwards, nós mandamos uma mensagem para ela de manhã. Rapidinho, você resolve as coisas com bastante eficácia. A inteligência artificial que está por aí, aumentando a nossa produtividade, não é? E olha só, apesar de termos todos esses recursos, a gente ainda está sem o quê? Sem tempo. Imagina se você não tivesse então esses recursos, como é que estaria a sua agenda? Nós estamos sem tempo, com tanta coisa, tanta gente fazendo algo por nós. Mas o problema real, irmãos, é que o tempo deixou de ser um espaço para viver. Preste atenção nisso, ele deixou de ser um espaço para viver e se tornou um patrão que cobra de nós produtividade, rapidez e resultados. E como é que nós chegamos a esse ponto? A resposta é muito simples e paradoxal. Nós chegamos a esse ponto tentando gerenciar o tempo. Nós tentamos controlá-lo ainda mais e ele passou a nos controlar. Acompanhe um raciocínio comigo que parece assim fantasioso e até engraçado, mas que ajuda você a entender como que a nossa relação com o tempo ela foi mudando ao longo da história. Na pré-história, vamos voltar lá 10.000 anos antes de Cristo. Você estaria atrasado, atrasada, se você chegasse na estação errada.
Ó, no verão eu estou aí, tá? Chegou no outono, não tem problema nenhum. O fato é que você estava sendo esperado. Especialmente os caçadores que saíam, ficavam meses fora, né? E às vezes voltavam com um pouquinho de diferença. Na Babilônia antiga, nós estaríamos atrasados se a gente chegasse fora do mês combinado. Fevereiro eu estou aí, chegou em março, está tudo bem. Na Roma antiga, você estaria atrasado se você chegasse fora do dia marcado. Na Idade Média, você estaria atrasado se você chegasse fora da hora marcada. E depois que inventaram o relógio no século XVI, sabe quando você está atrasado? Quando você chega no minuto errado. Teu horário é 8 horas, você chegou 8h05. O patrão já te dá aquela bronca. Que interessante, irmãos, como que a nossa relação, que antes era com estações, com épocas, com meses, semanas, dias, horas, agora se tornou uma relação com o minuto. E depois que inventaram o relógio, você sabe, né? Você que estudou lá no 2º grau, no ensino médio, a Revolução Industrial passou a controlar o tempo das pessoas de uma maneira assim absurda. Porque agora nós temos um aparelho que não marca somente as horas, mas marca os minutos. E os trabalhadores, quando eles atrasavam, eles eram punidos por isso. Muitas vezes multados por isso. E as fábricas controlavam a vida das pessoas com relógios, com sinos, com sirenes. Tudo porque o tempo foi fragmentado, ao ponto que agora a gente pode controlar ainda mais. O tempo se tornou dinheiro, irmãos. Essa é uma frase do Benjamin Franklin, né? Tempo é dinheiro. Dizendo que a gente precisa aproveitar ao máximo, porque aquilo vai nos gerar rendimentos, dividendos. E aí, o que aconteceu com o atraso? O atraso se tornou falha de caráter. Se você chega atrasado nos seus compromissos hoje, diferente da antiguidade, você é uma pessoa desleixada, você é uma pessoa irresponsável, você é uma pessoa que não tem caráter, muitas vezes. E é curioso porque essa pressão que o relógio botou nas pessoas foi tão forte que ela provocou um declínio espiritual nas pessoas. E aqui que é o meu ponto principal. Porque veja bem, se o indivíduo estava trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a sábado, muito provavelmente no domingo ele teria que resolver as suas coisas particulares, ou ele estava cansado, ele precisava dormir, e aquela prática espiritual, por exemplo, de ir à igreja, de participar de um culto, de uma cerimônia religiosa, ela foi perdendo a importância. Algumas vezes, inclusive, as pessoas precisavam trabalhar nos domingos. Essa foi uma grande bronca dos líderes religiosos da época da Revolução Industrial, porque eles dizem: vocês estão tirando as pessoas, vocês fazendo as pessoas trabalharem no dia do Senhor. Isso causou um declínio. E junto com isso a igreja da época, né, irmãos, diferente da nossa igreja de hoje, que é mais dinâmica, mais móvel, ela não sabia como se comportar fora das quatro paredes. Ela não sabia como ir a uma fábrica, por exemplo, ir lá fazer um culto com as pessoas, abençoar a vida das pessoas, levar uma palavra para aquelas pessoas onde elas estavam. Ela estava muito engessada naquele modelo sacerdotal, templo, e ela não contribuiu então para isso, ela deixou o declínio acontecer. Foi esse universo, cadê o Silas, que o John Wesley encontrou, né, Silas? Esse universo de declínio que ele encontrou, e que aí ele precisou sair da igreja e ir até onde o povo estava para ministrar a palavra de Deus, nas minas de carvão, nas fábricas, em todos os lugares. Veja que interessante, a partir do momento que nós gerenciamos o tempo, fragmentamos o tempo, controlamos as vidas das pessoas, as pessoas perderam com isso. E note que antes, se você voltar, e talvez até aqui nas gerações dos nossos avós era assim, antes a nossa vida, ela era organizada por tarefa. Você termina essa tarefa, depois você descansa. Você tem esse campo para colher. Então você trabalha dia, trabalha à noite se for preciso, e depois você descansa o tempo que for preciso. Era organizada por tarefa.
Mas agora não, irmãos, agora ela é organizada pelo relógio. Você trabalha de 12 a 16 horas por dia. Eu digo 12 a 16, porque a nossa carga de trabalho é 8, né, teoricamente, mas a gente preenche as outras 6 com outras atividades, especialmente com o lazer, irmãos. Quantas horas de tela nós temos hoje em dia? Quantas horas de lazer? Quanto tempo assistindo séries, por exemplo? Tudo aquilo é uma carga de atividade, seja ela de lazer ou não, ela é uma carga de atividade. Então o nosso tempo é controlado, a nossa vida é controlada pelo tempo, pelo relógio. Você preenche de 12 a 16 horas por dia, e mesmo que você esteja cansado, no dia seguinte você vai ter que fazer 12 a 16 horas de novo. Você não tem tempo de renovação mais. E você diz, não, eu tenho fim de semana, e o fim de semana você enche de coisa também. E no fim das contas a gente não consegue mais renovar o nosso próprio corpo. Então a lógica atual é a seguinte: quanto mais nós fragmentamos o tempo, menos tempo nós temos. Quanto mais nós tentamos controlar o tempo, mais o tempo nos controla. Eu queria olhar uma passagem bíblica que tem um pouco a ver com essa questão do tempo, e depois vamos fazer 2 desdobramentos a partir dela, que está em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de a minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha a vida simples sendo tratada como irresponsabilidade. O Senhor não se importa que eu tenho que fazer tanta coisa e minha irmã fica aqui? Manda ela fazer alguma coisa também. Eu quero olhar para 2 tempos dentro desse texto. 2 tempos representados por Marta e por Maria. Um tempo que complica a nossa vida, que complexifica a nossa vida. E outro tempo que simplifica. E ao olhar para o texto, eu não me interesso muito pelo que as mulheres estão fazendo. Me interessa mais o porquê elas fazem o que fazem. O primeiro tempo, então, o tempo de Marta, é o tempo ansioso. Está no verso 40 e 41, quando diz que ela se agitava de um lado para o outro, ocupada com muito serviço, e o Senhor diz para ela, né? Você anda muito inquieta e se preocupa com muitas coisas. Meus irmãos, Marta é cada um de nós. Marta somos nós. Agenda cheia, multitarefa, correndo de manhã até a noite, sensação de que sempre ficou algo para trás ainda, algo que eu precisava ter feito e não consegui fazer, incapacidade de descansar, incapacidade de colocar uma pausa, um break. E justamente por isso, a Marta é o exemplo da vida complexa que a gente tem, da complexidade da vida que nós levamos hoje em dia. E por que ela age assim? Veja que eu disse, não me interessa o que ela faz, me interessa por que ela faz. Nós detectamos 2 situações na vida de Marta. A primeira delas é que há uma expectativa social que ela procura satisfazer. Há uma expectativa social. No mundo bíblico, a hospitalidade era um valor moral. Era uma coisa assim importantíssima demais. Receber um visitante, recebê-lo bem, era quase que uma obrigação sagrada. Inclusive na lei de Moisés há orientações sobre o modo como você deve receber os visitantes. Então Marta, ela não está fazendo nada de extraordinário, ela está apenas cumprindo o papel social dela como mulher naquela sociedade. Graças a Deus, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, e a mulher pôde ser liberta, pelo menos em muitos países, né? Em alguns países ainda existem Martas, subjugadas pela cultura, pela religião, por uma série de coisas, padrões culturais, mas ela está fazendo aquilo que era esperado dela.
E o segundo elemento aqui, além da expectativa social, é que há uma agitação preocupada. Naquele momento ela parece estar sobrecarregada, irmãos. Parece isso no texto? Parece, né? Parece que ela está sobrecarregada e com razão. Pouco tempo para dar conta de muita coisa. A gente não sabe quantas pessoas estavam lá, quantas pessoas Marta precisava atender. Agora uma coisa eu sei, Jesus não andava sozinho, né? Então imagine, ela convida Jesus para se hospedar na sua casa. Atrás do Jesus entra um bando de discípulos. Atrás dos discípulos entra um bando de admiradores, mais um tanto de figurante. E vai chegando gente, né? E a mulher diz, e agora? Tem que dar conta, tem que correr. Cozinhar, servir, agradar, limpar. Coisas demais para uma pessoa só, irmãos. Coisas que geram correria, que geram preocupação, que geram ansiedade. E naquele momento acontece uma coisa com Marta que acontece com a gente o tempo todo. Você vai concordar comigo. Marta não é mais dona da sua agenda. Marta não era mais dona da sua agenda. As outras pessoas determinavam a sua agenda. Quantos aqui têm agenda determinada por outras pessoas? Quantos aqui trabalham em função da expectativa, dos deveres, daquilo que os outros impõem sobre a sua vida? Nós somos Marta. Nós somos exatamente como Marta, só que elevados à 10ª potência, irmãos. Nós lutamos para controlar o tempo, não só o tempo presente, mas até o futuro. Só que esse tempo parece fugaz, parece que ele foge o tempo todo da gente. Nós nos preocupamos com o agora, mas nos preocupamos também com o amanhã. Quantos aqui estão sentados me ouvindo, pensando no que tem que fazer amanhã? Revelação que o Senhor está me dando aqui agora. Quantos pensando nos bens que precisam acumular para o amanhã, no agora? Quantos pensando nos problemas que tem que resolver, nos seus próprios e também nos dos outros? Enfim, irmãos, uma corrida contra o tempo constante, que não para. E tudo para quê? Tudo para quê? Para atender expectativas alheias e para garantirmos segurança em um futuro que a gente não sabe como vai ser. Porque a nossa vida pode ser interrompida a qualquer momento e para todos os efeitos o futuro não existe. E a vida então se torna complexa demais. Quando nós percebemos, ela já foi. Nós ficamos tão sobrecarregados ao ponto de não desfrutarmos desse momento que nós estamos vivendo. Nós não temos presença nesse momento que nós estamos vivendo. Nossa presença está em qualquer outro lugar, o tempo, menos naquele, irmãos. Um homem idoso foi ao sábio e ele se queixou, ele disse, a minha vida passou muito rápido. E o sábio lhe perguntou, o que você fez com seus dias? Ele disse, ora, eu trabalhei, eu me preocupei, eu juntei coisas, eu resolvi problemas. E o sábio então disse, não é que a sua vida passou rápido demais, ela nunca chegou. Ela nunca chegou. Você gastou seus dias em algo que não era a vida. Agora a vida simples, irmãos, ao contrário dessa vida complicada, complexa, ela existe e é possível. Quero deixar essa afirmação com você. Ela existe e é possível. Você conhece famílias, pessoas que vivem de modo simples, sem se importar muito com o que os outros pensam, com o que os outros dizem delas, sem se importar muito com esse peso que o futuro causa na gente. O que eu vou ter amanhã? Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que eu vou viver? Será que eu vou ter um plano de saúde quando ficar velho e tal? Essas pessoas vivem dessa forma. Eu sou testemunha, irmãos, testemunha viva, de que essa vida é possível, de que ela existe e de que ela é possível. Uma família viver com simplicidade, pessoas viverem com simplicidade. Quando eu nasci, há quase 57 anos, o meu pai praticamente era um boia fria. Sabe o que é um boia fria, né? A minha mãe era uma costureira. Não tinha nada, irmãos. Tinha uma casa cedida para morar. Vivia para
como diz, trabalhando hoje para pagar o que comeu ontem. Mas, irmãos, podia faltar muita coisa, mas nunca faltou o que era preciso. Simplicidade, não tinha ostentação, não tinha que mostrar nada para ninguém, não tinha nenhuma preocupação com o amanhã, não tinha luxo, não tinha regalia, só o essencial, e paz de espírito, e cabeça no travesseiro, dormindo. É claro que meus pais progrediram, né? Nos anos 70 foram os anos do milagre econômico, e a vida deles melhorou. Depois veio o Plano Real, melhorou ainda mais. Hoje, minha mãe está melhor do que estava há 57 anos, obviamente. Meu pai está melhor ainda, porque ele foi para o céu, né? Então, está melhor ainda a vida dele. Mas sabe, eu guardei comigo vida simples. Simplicidade, modéstia. A minha vida é melhor que a dos meus pais há 50 e tantos anos? É melhor, com certeza. Tem hora que eu até me acho classe média, irmãos, sabe? Que é um erro, né? Porque o pobre, ele começa a achar classe média, começa a criar dívida, né? Fica enrolado nas dívidas. A classe média, então, quando começa a achar que está rica, pelo amor de Deus, aí é uma tragédia muito pior. Porque eu vou falar para você, o rico mesmo, o rico fala assim: amanhã, segunda-feira, eu não vou trabalhar, vou para a chácara pescar. Você que é classe média aqui, amanhã pode fazer isso? Amanhã você vai ter que trabalhar. Então tu é um pobre, rotulado de classe média. Eu me considero pobre, irmãos. É claro que assim, é um pobre bem melhorado, um pobre premium, um pobre platinum, diamante, né? Beleza, mas é coração de pobre. Zuleika fala isso, você tem espírito de pobre. Não, graças a Deus, né? Mas, irmãos, vida simples. É por isso que algumas pessoas, elas têm saudade de um tempo da simplicidade. Você já notou isso? Eu daria tudo para voltar naquele momento, eu daria tudo para voltar na minha infância. Outro dia eu vi uma coisa no Instagram que eu achei assim, emocionante até, né? A pessoa diz assim: eu me encontrei com a minha versão 30 anos mais nova, e eu disse para ela: eu posso comprar o que eu quiser. E ela disse assim: hoje eu almocei com o pai e a mãe. Que soco no estômago, irmãos. Quantos de nós gostaríamos de almoçar com o pai e a mãe? Não comprar coisas, não encher a nossa vida de complexidades. Então nós chegamos ao ponto, irmãos, em que a simplicidade causa repulsa. A gente não quer simplicidade, essa é a verdade. A gente quer vida sofisticada, porque ela traz segurança no futuro. A gente quer vida sofisticada porque ela nos dá um status perante a sociedade. Simplicidade não é para todos. É preciso escolher a simplicidade. Por isso eu vou para Maria, porque há um caminho melhor. Há um caminho que mostra que ela é possível, que ela é desejável. E o tempo de Maria é o tempo habitado. É o tempo habitado. Verso 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Falando em tempo, irmão, deixa eu correr porque o meu está acabando aqui. Do ponto de vista cronológico, Maria está vivendo no mesmo tempo que Marta. Concorda comigo? As horas, os minutos passam de igual forma para elas. Mas Maria está num outro tempo. Maria está numa outra dimensão do tempo. Ela preferiu a experiência da presença. Ela preferiu a experiência do sentido, da interioridade. E assim Maria denuncia a maior crise do nosso tempo, irmão. Sabe qual é? A maior crise do nosso tempo não é apenas que estamos ocupados demais. Isso faz parte.
A maior crise do nosso tempo é que nós perdemos a capacidade de habitar o tempo, de habitar aquele momento. Veja, não é que Maria é melhor que Marta, não, Jesus não está dizendo que ela é melhor que Marta, Jesus está dizendo que ela fez uma escolha melhor que Marta. Ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, porque essa escolha que Maria fez daria sentido a todo o resto da sua vida, porque Maria também, como mulher naquela sociedade, também seria esperado dela que ela trabalhasse, que ela servisse, que ela recebesse bem as pessoas, que ela tivesse filhos e cuidasse dos filhos, não diferente de Marta. A expectativa da sociedade sobre Maria é a mesma que tem sobre Marta, mas aquela escolha que Maria fez vai dar sentido a todo o restante da vida dela, porque Maria resolveu fazer simplificações. Ela simplificou a atenção dela, ela simplificou as prioridades dela, ela simplificou o coração. Então Marta nos mostra que nós precisamos trabalhar, nós precisamos dar conta da vida. Obviamente, não estou apregoando aqui que você seja um preguiçoso, uma preguiçosa de forma alguma, mas Maria nos mostra que você precisa também, no meio desse bolo louco, como diz, né, a moçada, colocar ou viver a presença, experimentar a presença, habitar o tempo, e especialmente o tempo de Deus. E é uma escolha, irmãos, por quê? Porque Marta poderia ter dito o seguinte: hoje é mais importante ouvir o mestre do que satisfazer expectativas sociais. E Jesus teria dito para ela o quê? Ok. Ela poderia ter dito: ó, Jesus, tem aí pão e água, mas o que me importa agora é beber da água viva e me alimentar do pão vivo que desceu do céu. E Jesus teria dito para ela: Marta, ok. E ninguém iria reclamar. E na hora de comer, Jesus fala: traz o pão e a água aí, Maria, vamos comer. Vem lá o pão e a água, e Jesus pega e fala: realmente está muito simples, né? Espera aí. Pronto, agora tem vinho e pão. Irmãos, é escolha. É escolha. Dessa forma, Marta estaria inteira, estaria presente naquele tempo, naquele momento que Jesus estava lhe proporcionando, porque essa é a chave do texto. A chave do texto é essa: eu estou dando uma oportunidade, eu estou proporcionando um tempo especial. Uma escolheu, outra não escolheu. E eu pergunto para você: você está inteiro no tempo que Deus lhe proporciona? Você está vivendo cada momento à luz da presença de Deus, ou à luz da sua agenda, das suas demandas de vida? O perigo, irmãos, é isso aí, ó. O perigo do tempo acelerado não é apenas fazer muitas coisas, é perder a capacidade de estar inteiro em cada uma delas. A gente trabalha, mas não está ali. A gente está com a família, mas não está ali. A gente está no culto, mas não está ali. Vejam como a gente não vive mais o tempo. Concluindo, eu li um estudo recentemente que mostra que há uma tendência hoje em dia para simplificar a vida e se evitar excessos. Eu achei bem interessante esse estudo, porque a gente estava caminhando na contramão disso, né? E eles apontaram 5 dados que já conseguem detectar nas pesquisas, de que as pessoas estão optando pela vida simples e pela redução dos excessos. O primeiro deles achei muito curioso, pode ser que no Brasil ainda não, mas já em países mais desenvolvidos acontece, é a redução do consumo de álcool. A redução do consumo de álcool, para dar lugar a uma degustação, uma experiência de prazer, e não uma embriaguez, por exemplo. Achei bem interessante. Também uma outra tendência é um minimalismo material que permite casas mais simples, menos mobiliadas, roupas mais simples. Achei bem interessante isso. Coisa de Europa, né? Estados Unidos. Outra coisa, isso já tem aqui, reorganização do tempo de trabalho e da carreira. Por exemplo, há uma discussão do Brasil do fim da escala 6x1. O que é isso? É a simplificação da vida, é valorizar mais o bem-estar e etc.
Também o consumo consciente por causa dos danos que estamos causando ao meio ambiente. E o cultivo de práticas de presença e desaceleração. O que é prática de presença? É eu estar naquele lugar que eu estou. É eu vivenciar aquele momento que eu estou vivendo. É eu saber colocar toda a minha atenção naquilo que está acontecendo naquele exato momento. Então, irmãos, eu achei bem legal a reportagem, mas por outro lado achei triste. Por quê? Porque o mundo está tentando fazer aquilo que o Evangelho nos ensina há 2 milênios. O mundo está dizendo, vamos simplificar a nossa vida, quando o Evangelho de Jesus está dizendo, 2000 anos atrás, vejam os lírios do campo, vejam os pássaros do céu. Ele está tentando simplificar a nossa vida, comparando ou usando pelo menos a analogia ali da criação, né? Então nós cristãos, nós deveríamos estar na vanguarda das mudanças, mas o mundo está saindo na nossa frente nesse sentido, né? Nós que temos a palavra, nós que temos o Espírito, nós deveríamos estar dizendo para as outras pessoas, siga-nos, nós sabemos para onde ir, nós sabemos o que é uma vida melhor. E aí então, eu quero concluir com dicas bem práticas, para a gente não ficar assim, muito no abstrato, né? Gostaria que você prestasse atenção e pudesse, talvez, pensar nessa semana, como é que você vai vivenciar esse tipo de coisa. Uma delas é, aprenda a fazer as pausas estratégicas. A vida não para, o trabalho não para, está toda aí a correria, né? Mas faça as pausas estratégicas. Retire-se por algum momento. Retire-se talvez um dia por mês, um dia no trimestre. Fique em silêncio por alguns minutos. Irmãos, às vezes você está lá no seu trabalho, você só precisa sair um pouco, ficar em silêncio, para ouvir o que está acontecendo, para ouvir o que Deus quer te falar ali também. Descanse, sem culpa, tá? Quanta gente quando deita ali num sofá, fica aquela sensação de culpa, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, não podia estar aqui agora, ai deixa eu levantar, né? Não, descanse sem culpa, repreende a culpa, e dorme, descansa. Segunda dica, faça menos com mais presença. Quando você estiver com alguém, esteja com aquele alguém. Quando você estiver fazendo algo, esteja fazendo aquele algo, foque naquilo. Reduza a tua agenda ao máximo. Você não é um ser de segunda categoria se a tua agenda tiver lacunas, se ela tiver espaços. Não, reduza. Não, isso aqui eu vou cortar, isso aqui não é essencial, isso aqui não é prioridade. Isso aqui não, isso aqui está substituindo a minha família, está substituindo a minha saúde. Reorganiza, sem dó, sem medo de ser feliz. Simplifique o seu estilo de vida. Porque, irmão, se nós simplificarmos o nosso estilo de vida, o que acontece fatalmente? Alivia aquela pressão econômica, aquela pressão financeira que está sobre nós. Porque se eu sei me vestir modestamente, se eu sei andar num carro modesto, se eu sei morar numa casa modesta, se eu não preciso ostentar nada para ninguém, até porque ninguém está nem aí com a tua vida, viu? Vou te dar esse recado também, outra revelação que Deus está me dando aqui, tá? Eu vou lá porque a pessoa vai olhar e falar, nossa, se ela falar nossa, é inveja, ok? Não é apreciação, é inveja. Então, simplifica, porque aí você não tem que gastar tanto no cartão, gastar tanto no limite do banco e por aí afora. Você não tem que trabalhar tanto, talvez, né? Quarto, aprenda a contemplar o ordinário. O que é contemplar o ordinário? É o comum, né? O comum da vida. Procure Deus nos relacionamentos. Como é que Deus está nesse relacionamento aqui? O que Ele está me ensinando nesse relacionamento? O que Ele quer me dizer através dessa outra pessoa? O que está na voz do outro que de repente é uma palavra de Deus para a minha vida? No cotidiano, irmãos. Eu tenho esse negócio comigo, sabe?
As pessoas falam: você presta muita atenção no que a gente fala. Eu tenho vergonha de falar, sabe, que eu na verdade não estou prestando atenção nelas. Eu estou querendo saber o que Deus quer me falar através delas. E Deus fala bastante, sabe? Mas eu gosto de prestar atenção nas pessoas também. Mas o que Deus quer me falar ou me revelar na criação, por exemplo? Mas qual foi a última vez que você parou na frente de um lago para contemplar uma natureza, um passarinho, uma flor? Ai, nossa, isso aí é muito, né? Não, não é não, irmão. A prática de contemplação é uma das disciplinas mais poderosas na história do cristianismo. É quando a gente vê a revelação de Deus nas coisas. Jesus mesmo fez isso. Qual foi a última vez que você fez isso? Olhou um pôr do sol? A gente teve uma experiência fantástica, que eu estava subindo assim a rua, tinha um matagal, mas aquele matagal que solta aquelas, tipo uma sementinha para cima assim, atrás daquilo tinha um pôr do sol, aquilo deixou tudo dourado. Eu olhei aquele negócio, pá, meu coração inundou da presença de Deus. Fala: mas que coisa, o que você está fumando, pastor? Que negócio que é esse que você está fumando? Que erva que é essa que eu também quero? É a contemplação, irmãos, é a contemplação. Quinto, tire tempo para ouvir a palavra de Deus através da oração e das escrituras, ainda que a sua agenda esteja abarrotada. Aquele bloco de 10, 15, meia hora, sei lá, ele tem que ser sagrado para você ouvir a palavra de Deus, para você deixar Deus falar ao seu coração, o Espírito te orientar. Isso aqui é fundamental, irmãos, fundamental na vida do crente, né? Pastor Carlos falou disso em uma mensagem passada aí, da prática dele há 30 e tantos anos. É isso aqui, é onde Deus vai falar contigo, é onde você vai quebrar a tirania do tempo. Acho que essa é a palavra. E por fim, organize a tua vida em torno de propósitos e não de agendas. Isso aqui é digno que eu faça? Isso aqui tem propósito para a minha vida? Isso aqui tem propósito para o reino de Deus? Para a minha família? Não tem? Corta fora. Não me interessa. E começa muitas vezes pela distração, viu? Porque a distração hoje é um dos maiores ladrões de tempo da nossa sociedade. Então, tem propósito? Não tem. Não dá para cortar, diminui, comprime, reduz, vai fazendo uma prática de redução. Então, irmãos, a pergunta-chave é: você tem tempo para a simplicidade? Porque se você não tiver tempo, ela não vai acontecer na tua vida. Você quer escolher a simplicidade? Porque se você não fizer escolhas, ela não vai acontecer na sua vida. Você quer simplicidade? Porque se não quiser, também não vai acontecer. Nós já vivemos uma sociedade complicada demais. Ela não vai nos deixar viver a vida simples do Evangelho, a vida simples de Jesus. Vamos orar?